Eu conheço muitas pessoas que dizem que não conseguem reproduzir em palavras o pensamento, porque ela pensa muito mais rápido do que fala. Você já deve ter ouvido isso. Eu queria que você trouxesse algum exemplo. Talvez o pessoal em casa passa pela mesma situação, não consegue organizar as palavras, não tem aquela fluidez, o pensamento vem, se atropela e às vezes ela está falando e começa a falar de outro assunto e percebe que perdeu a conexão. Por que que acontece isso? Tem alguma explicação científica para isso? E tem algum método para melhorar isso? Veja, tem uma explicação que é geral, que é a síndrome do pensamento acelerado. Então, eu diria, eu estou fazendo isso e eu já fui muito acelerada. Eu estou fazendo meditação todo dia pela manhã. E a técnica principal da meditação é você ficar em conexão consigo mesmo, fazer as respirações e você deixar. Eu estou utilizando uma técnica para você ficar alguns momentos do dia, com o celular de lado, 7 minutos sem ficar pensando em nada. É difícil no início, mas ela te traz um controle mental muito mais assertivo. Porque ao invés de você tem umas técnicas de meditação que deixa o pensamento fluir. Mas essa técnica que eu uso, ela é muito interessante porque você vai esvaziar a sua mente. Se você fizer isso todo dia pela manhã, com certeza você vai ter um controle maior durante o dia. Porque às vezes é tudo uma questão tanto de organização interna, né, você consigo mesmo, mas de você cuidar da sua ideia de se autossabotar, porque às vezes a pessoa fica naquele pensamento acelerado e de certa forma, é uma autossabotagem. Por quê? Porque quando a pessoa quando menos espera, já saiu uma palavra sem querer. Ou seja, a pessoa não está estruturada internamente. Então, eu diria que quando nós temos esse pensamento acelerado, controle o seu pensamento no sentido de respirar com mais tranquilidade, de ter uma organização do seu discurso, falar mais devagar. Tem gente que fala assim: nossa, mas a senhora fala muito devagar. Eu falei, gente, mas por que que precisa falar rapidamente 1 minuto no Rios, não é? Então, tudo uma questão de estruturação do seu pensamento.